Sejam muito bem-vindos à aula da nossa semana Minha Arte, Meu Negócio, para te mostrar o que nunca ninguém te explicou sobre viver de arte, principalmente no Brasil. Sem promessinhas mágicas, somente a verdade e um caminho muito especial. Hoje você vai descobrir o motivo pelo qual a sua arte ainda não virou uma profissão rentável. Fala a verdade pra mim, gente. Escreve nos comentários aqui. Você já deu arte de presente pra alguém? Já aconteceu assim de alguém te elogiar? Fala assim: "Nossa, você pinta tão bem. Faz um quadro pra mim. Nossa, gostei desse quadro e tal". E aí isso te encheu de felicidade mesmo, te encheu de orgulho assim, deixou você super feliz. Mas também deixou você com aquela pontinha de dúvida, de vazio, talvez, porque você pensa assim, tá, mas aí eu vou dar de graça, será? Não vou cobrar isso? Enfim, essa aula vai mudar tudo, vai te esclarecer, vai trazer uma clareza para sua cabeça que realmente fica comigo que você vai sair transformado daqui a uns minutos. Se prepara porque eu trago verdades. E eu vou começar, gente, por onde muita gente erra, que é dando justamente arte de presente. Mas quem nunca, né? Eu já fiz isso no passado, é normal. Eu não tô aqui te condenando por você ter dado arte de presente, sabe? Mas eu não faço mais isso. E você vai entender o porquê. Porque, assim, parece uma generosidade nossa, assim, parece uma forma, um carinho, né? Uma forma de agradecer, às vezes, um elogio, assim. Mas, na maioria das vezes, é um pedido disfarçado de reconhecimento, sabe? Você dá porque você quer, de certa forma, ser lembrado, ser lembrado. Você acha que, às vezes, você pode ter um retorno por tabela, sabe? Você acha que você vai ter um retorno com aquilo, uma divulgação, sei lá. Ou às vezes você dá porque você também tem medo de cobrar. E aí existe um probleminha, mas é um probleminha que dá para consertar, né? Porque é normal o artista ter inseguranças em precificar e, portanto, inseguranças em vender, em falar o preço, né? E aí você fica feliz porque a pessoa te elogiou e acaba dando. Só que, gente, explica pra mim assim, quem é que fica dando o seu tempo e o seu dinheiro para os outros, nas outras profissões? Porque assim, a arte é o seu tempo e o seu dinheiro. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Tipo, vai muito além disso, mas vamos ficar só no tempo e no dinheiro, né? A arte é o seu tempo e o seu dinheiro, e ninguém fica dando tempo e dinheiro assim, torto à direita, por aí para as pessoas. Por que que você faria isso? Né? É cruel isso? É, mas é real o que eu tô falando. Enquanto você se desdobra ali para buscar um reconhecimento, tem gente que às vezes é muito menos habilidosa do que você, mas está fazendo dinheiro com arte porque a pessoa tem uma postura profissional, porque ela sabe enxergar o valor, sabe passar adiante o valor. E eu não tô aqui, gente, ó, para julgar a arte de ninguém, pelo amor de Deus. Assim, eu acho que todo mundo tem que poderia, né? Muita gente poderia vender a sua respectiva arte, assim, mas eu tô aqui para clarear e te mostrar o que que acontece quando você fica nesse ciclo de doar e esperar um retorno, sabe? Doar porque no fundo você duvida, assim. E eu quero te ensinar o que fazer para virar essa chave de vez, sabe? Chega, porque assim, não tem nada mais delicioso para um artista do que fazer a sua arte e as pessoas quererem comprar a sua arte, né? Isso é maravilhoso, é uma sensação incrível, assim, depois que a gente começa a vender a nossa arte, a gente entra num ciclo tão bom, tão próspero, e a gente vê que na verdade a venda pode ser algo tão prazeroso, sabe? Só que você precisa alinhar algumas coisinhas para fazer isso acontecer. E o artista que hoje foge da venda, né, tem medo de vender, é porque ainda não descobriu a beleza que são essas conexões com os clientes. Isso energiza a gente, sabe? O artista ele precisa disso. Eu vejo que assim, não adianta a gente pintar e ficar lá no nosso mundinho, a gente precisa compartilhar o que a gente faz com o mundo, a gente precisa mostrar para as outras pessoas o que que a gente faz, o que que a gente cria, criar essas conexões, né? E hoje você vai descobrir o que que vai mudar o seu próximo ano aí como artista.
Se você quiser, né? Se não quiser, tudo bem. Para quem não me conhece, rapidinho, eu sou Lari Namastê, artista plástica profissional há 12 anos, mas eu não quero ficar aqui perdendo tempo falando sobre mim, né? Isso você encontra aí na internet. Eu quero falar sobre você, a sua arte, alguns erros que você pode estar cometendo e que você já pode sair dessa aula já com esses erros corrigidos, tá? Eu já pintei, assim, por amor, já doei, né, quadros com todo carinho, achando que isso ia me favorecer, achando que isso ia me aproximar das pessoas, torcia para que no final das contas eu ganhasse alguma coisa com isso, e foi quando eu percebi que o problema não era a minha arte, ou os outros, ou a cultura, ou qualquer outra desculpa, assim, que depois eu percebi que eram desculpas, sabe? Acabou que eu percebi que o problema era como eu me colocava no mundo. Era minha mentalidade, assim, o meu posicionamento, o jeito que eu lidava mesmo com a minha própria atividade, assim. E hoje, depois de guiar, gente, centenas de alunos que estavam exatamente nesse ponto, eu entendi que não importa se você mora numa cidade pequena, não importa se não tem nenhuma galeria de arte por perto, não importa se o seu Instagram tem 300 seguidores, 500 seguidores, não importa. Ou se você acha que não tem técnica o suficiente ainda, né? Você não se sente pronto, não se sente pronta. E detalhe, esse momento nunca chega, tá? Esse momento que você fala assim, não, agora eu tô pronto, né? Agora vai vingar. Esse momento nunca chega. Você precisa começar e ir melhorando em todos os aspectos, né? Não só na sua arte, na sua vida pessoal, profissional, no seu desenvolvimento na sua arte. Então, assim, nenhum desses fatores isolados impede, que eu falei agora, impedem você de viver da sua arte. Nossa, Lari, mas é possível viver de arte mesmo morando numa cidade pequena? Para vocês terem uma ideia, a maioria dos artistas que eu entrevisto que vivem das suas artes são pessoas que moram em cidades pequenas do Brasil, tá? Então isso não é um obstáculo, assim. O que te impede é falta de conhecimento voltado para isso, principalmente voltado para a parte de gestão do seu negócio, assim, como transformar isso em algo lucrativo para você, né? É não saber, gente, transformar o seu talento em renda de forma estruturada, de forma sustentável, respeitosa, é o gargalo do artista, assim, sabe? É o que a faculdade não ensina, exatamente. E esses tempos até eu entrevistei uma artista e ela falou assim: eu saí, Lari, da faculdade de artes no limbo, sem saber como transformar minha arte em dinheiro, sem saber como viver disso, sem saber como que eu fazia para vender um quadro para alguém, assim, né? E é exatamente isso que o laboratório da carreira ensina. É essa parte de negócios que a faculdade de artes não ensina, né? Tudo, essa questão business, essa questão empreendedora da profissão, né? E é muito mais que isso, porque dentro do laboratório tem toda uma construção de mentalidade e um desenvolvimento da sua arte também, não é só a parte de negócios, tá? E assim, gente, eu não tô aqui para dizer para vocês que é muito simples, que é muito rápido, que é muito fácil, mas eu posso te garantir que é possível. É possível dar uma reviravolta na sua vida e viver de arte com confiança e lucro, independente da sua idade, independente da sua profissão hoje, mesmo que você já tenha tentado e tenha se decepcionado, mesmo que você tenha vergonha de vender, que isso é uma realidade de muitos artistas, né? E provavelmente se você está me assistindo aqui agora, se você se inscreveu para a Semana Minha Arte, Meu Negócio, é porque você nasceu para criar, né? É porque você gosta de arte às vezes desde a sua infância, desde pequeno, isso já chamava sua atenção, né? E você tá aqui agora. E entendam o seguinte, gente, mesmo que você pense assim, eu nunca vou conseguir ser uma vendedora ou tal, o que você precisa fazer é criar valor do seu trabalho. E isso a gente consegue aprender, sabe? Porque no fundo você já dá valor para o seu trabalho. Tanto que você fica muito feliz quando alguém te elogia, né? Você coloca alma naquilo que você cria. Então, no fundo, você sabe que aquilo tem valor. Você só não consegue traduzir isso, assim, como se fosse, sabe, eu tô falando latim e outra pessoa tá falando grego, assim, então é uma questão de você harmonizar essa comunicação que vem de dentro de você para fora,
para conseguir atingir o seu público, conseguir vender a sua arte de forma muito leve, muito natural, ok? Então, se você sente aí que você tá sozinho, tá sozinha, que ninguém te entende, né, ninguém entende essa paixão que te move, se você acha que o mundo não valoriza o que você faz, respira fundo, começa a tirar essa angústia do seu coração, porque agora você tá no lugar certo. Que bom que você me encontrou, que bom que você tá aqui nessa semana e essa é só a nossa primeira aula. E, gente, entendam, quando você dá a sua arte, você pode achar que você está sendo gentil, achar que é uma divulgação, mas na prática, esses comportamentos eles estão afastando você do que você mais deseja lá no fundinho da sua alma, que é ser um artista reconhecido, valorizado e bem pago. Então pega um caderninho aí e anota que eu vou falar bem rapidinho 7 erros que estão te impedindo de prosperar como artista. Procure identificar qual erro ou quais erros, né, você está cometendo, faça esse diagnóstico da sua vida de artista hoje, para já sanar isso logo saindo dessa aula. E eu vou falar bem rapidamente sobre eles, essa aula não é para ser longa, eu não quero que ela se estenda muito, tá? Ela é muito certeira, assim, eu vou direto ao ponto, vou falar, ó, o erro tal, não pode cometer, etc. Então, olhe para esses pontos que eu vou falar na sequência. Preparados? Primeiro erro. Gente, primeiro erro é o que eu estava falando até agora. É você dar a arte de presente como se fosse uma lembrancinha. Pensa assim, você coloca alma no que cria. Concorda? Concorda? Assim. Mas você entrega como se fosse um souvenir. Você entrega como se fosse assim. Não é que você entrega como um souvenir, mas você entrega sem contexto, sem posicionamento. E aí, como é que a outra pessoa recebe? Ela recebe como um mimo. Sabe um mimo? Um presentinho? Assim, uma doação de alguma coisa que ela acha que às vezes nem tem tanto valor para você. Ela quer se desfazer dessa tela que ela deu para mim, né? Mas na verdade tem. Só que a pessoa recebe assim, não como uma obra digna de pagar por ela, percebe? É porque você está falando para ela que ela não precisa pagar por ela. Então, o primeiro erro é esse, é dar arte de presente como se fosse uma lembrança. Segundo erro, é você esperar que o elogio se transforme em venda automática. Agora, presta atenção aqui. Esperar que o elogio se transforme em venda automática. Vou encenar aqui. Você ouve assim: nossa, isso é lindo demais! Uau, parabéns! Aí por dentro você pensa assim: será que essa pessoa vai querer comprar porque ela está elogiando? Será que ela vai comprar meu quadro? Mas aí tal. Mas aí o que que acontece? Você não oferece, você não se posiciona, você não convida a pessoa a comprar, você não passa o valor, né? Você só espera. Só que assim, gente, às vezes, sabe o que que acontece? Às vezes a outra pessoa pergunta o valor e mesmo assim você não fala. Gente, não cometam esse erro, porque assim, se a pessoa perguntou o valor, você tem que ter isso na ponta da língua. Se ela perguntou o valor é porque ela tem interesse em comprar e você tem a obrigação de vender. Percebe? É assim, é que parece que o artista, ele tá eternamente num. Eu falo isso porque eu já passei por isso, tá, gente? Parece que a gente tá eternamente naquele filme A Espera de um Milagre, sabe? O artista fica esperando um milagre, né? Tipo assim, alguém vir e comprar e até o comprador que fala quanto que ele vai pagar. Você nem precisar tocar nesse assunto, né? Só que, gente, não é assim que acontece. Terceiro erro é você aceitar dar uma arte ou fazer uma arte em troca de divulgação. Aqui tem que ter muito cuidado, porque assim, claro que eu nunca vou dar um conselho para vocês, gente, de forma assim, ai, jamais faça isso, porque eu vejo que tem casos e casos, né? Vai ter situações que às vezes vai valer a pena a divulgação, mas geralmente não vale a pena. Né? Você cria um quadro lá, faz com amor, gasta tempo, gasta dinheiro em troca de uma suposta divulgação, porque a pessoa pode falar assim: "Ah, eu vou postar no Instagram e vou te marcar", né? Ou você deixa lá o quadro no restaurante e o dono do restaurante fala assim: "Não, os clientes vão ver aqui o seu quadro no meu restaurante e vão encomendar o quadro com você". E aí você até acredita, né? Você pensa assim: "Ah, tô cheio de tela aqui encostada, vai ser até bom me desfazer de uns quadros aqui. Vou deixar lá no restaurante de graça", né, mas sabe o que que acontece? De verdade, nesse caso do restaurante, por exemplo, que você deixa um quadro lá,
Nada. Não acontece nada. Nem uma curtida, nem uma encomenda, nem respeito, nem valorização. É isso que acontece, infelizmente, assim. Então, assim, a pessoa que é um quadro seu, a partir de hoje, gente, a partir dessa aula, promete para mim, escreve aí nos comentários, escreve assim, não, eu prometo, Lari, que eu não vou mais fazer isso, eu não vou dar mais arte de presente. A partir de hoje, se a pessoa quiser uma arte sua, ela precisa pagar por ela. Combinado? Anotado? Escrevam aí, porque quando a gente escreve parece que materializa o negócio, né? Parece que acontece, né? A gente, assim, afirma aquilo, é um negócio mais sério, assim. E aquele negócio, eu nunca vou dizer assim, ai, você nunca mais vai poder dar de presente um quadro, porque eu entendo que tem situações que são bem específicas e, afinal de contas, se você realmente achar que a pessoa merece um quadro seu, né? Às vezes, eu não sei, você tem essa liberdade. Só que, assim, são casos esporádicos, são exceções, não são a regra, né? A regra é, quer um quadro seu? Tem que pagar por ele, tá bom? Chega de morar na escassez. Chega de ter dó de si mesmo. Chega de achar que a sua arte não tem valor, porque no fundo você sabe que tem, você só não está conseguindo traduzir isso para as pessoas. E nisso a gente já entra num gancho para falar o quarto erro dessa aula, que é ficar com vergonha de cobrar. Ou cobrar com culpa. Eu já senti isso. É péssimo quando você tem que cobrar alguém, aí parece que você se sente culpada por estar cobrando alguém, mas na verdade, poxa, a outra pessoa que tem que se sentir culpada, né? Por estar inadimplente ou sei lá. Mas assim, ficar com vergonha de falar o preço ou de cobrar se a pessoa tá te devendo, alguma coisa assim. E eu vou falar uma verdade aqui, eu quero que você nunca se esqueça disso. Presta atenção. Ninguém compra nada de um vendedor inseguro. Todos nós somos assim, a gente age assim. Vendedor inseguro não vende. E aí, o que acontece com o artista? Na hora de falar o preço, digamos que a pessoa te perguntou, quanto que custa isso aqui e tal? Aí, na hora de falar o preço, aí você até engasga, né? Aí fica a voz até fina, assim, ai, não sei. Ou você fala assim, ai, eu vou ver, amanhã eu te falo. Ou você fala assim, R$ 300, mas com aquela insegurança, assim. Mas você já espera que a pessoa faz uma cara feia, você fala, ai, será que vai achar caro? Será que vai achar barato? Eu tô me desvalorizando. E aí a pessoa às vezes nem responde, você mesmo fala assim, mas se você quiser parcelar, você pode, não sei o que, é um desconto? Olha isso, gente. Parece ridículo, né? Mas eu já fiz isso. Só que assim, você fica se desculpando por existir e não precisa fazer isso, né? Assim, gente, para. O valor do quadro, ele tem que estar na ponta da língua. Se antecipa. E você precisa falar esse valor com confiança. Escreve aí, falar o valor com confiança. Treina no espelho, se você quiser. A pessoa perguntou, quanto que é? R$ 1.200. Uma ótima escolha, tá lindo esse quadro, nossa, entende? Olha a diferença, gente. Se a pessoa perguntou o valor, é porque ela tem interesse em comprar, senão ela nem perguntava, né? Então você vai perder a venda? Não perca. Eu já perdi muita venda por inexperiência, por insegurança, por isso que eu falo para vocês que isso é uma coisa que dá para aprender, né? Mesmo que você se sinta uma pessoa péssima para isso, ai, não gosto desse assunto, não sei o quê, mas tem como superar isso, porque eu superei, né? Chegou um momento que eu compreendi que a culpa por eu não estar vendendo era minha e não das outras pessoas. Simples assim, né? Você bate no peito a responsabilidade pelas consequências, né? Por o que acontece na sua vida. E aí você percebe que, poxa, eu preciso mudar, eu preciso me posicionar melhor, eu preciso ter mais confiança, porque vendedor inseguro não vende. É que nem você. Já aconteceu com vocês de entrar numa loja, às vezes você até quer comprar um negócio naquela loja, mas o vendedor é tão ruim que você sai da loja e não compra. Já reparou isso? E quando o vendedor é bom, você não só compra, como às vezes compra mais do que você queria e ainda sai da loja elogiando o vendedor. Nossa, o vendedor é bom. Você sai com um sorriso no rosto. E por que e a gente, todo mundo é assim.
E por que que quando a gente vai vender alguma coisa, a gente age como um vendedor ruim? Para pensar nisso, tá? Botei uma pulga aí atrás da sua orelha, né? Quinto erro, gente, são 7. Quinto erro. Acreditar que a sua arte só vai vender quando ela for muito boa. E assim, não que você não tenha que ter uma arte legal ou que você não tenha que melhorar, não é isso. Assim, mas às vezes você fica só achando que você precisa estudar mais, pintar mais, melhorar mais, fazer uma arte mais bonita, como se existisse assim um diploma invisível de artista que está habilitado para vender. E isso não existe, né? Eu quero deixar claro aqui que eu defendo sim que o artista ele precisa estar em constante aprimoramento, precisa estar sempre aprendendo, sim, está certo querer melhorar. Mas não fica procrastinando a sua vida profissional de artista por muito tempo, sempre achando que não, espera mais um pouquinho. Não, espera mais um pouquinho. Não tô pronto ainda, não tô pronto ainda. Porque aí você vai ficar empurrando com a barriga meio que para sempre, tá? E enquanto isso, quem tem mais coragem, às vezes, de começar logo, vende mais, colhe os frutos antes, né, da profissão. Porque assim, gente, não vai ser na primeira venda que você vai virar um expert super experiente, super confiante em vender quadros, né? Você precisa começar. E é isso que vai te trazer as experiências, é isso que vai alavancar seus resultados. O quanto antes, melhor, né? Tem muito artista que está me assistindo aqui agora, que já poderia estar vendendo o seu trabalho, se aperfeiçoando profissionalmente, mas está empurrando com a barriga. Eu sei, tá? Ai, não tô pronto ainda. Ai, não sei se vai dar certo. Mas como é que você vai saber se vai dar certo? Fazendo, né? E que nem eu falei, não é que você não tenha que se aperfeiçoar. Todo mundo precisa estar em constante aprimoramento, mesmo quem já é profissional há décadas. A pessoa, eu vejo que uma das características até do artista é esse ficar se cavocando, né? É uma eterna busca pela sua melhor versão artística, assim, a gente está sempre querendo evoluir. Então não tem aquele momento que você fala assim, não, agora eu vou me profissionalizar. Você tem que já começar já o mais profissional possível e a sua arte ela vai evoluindo ao longo da sua vida mesmo. Isso é uma característica da vida do artista, né? É a jornada do artista. Mas sim, tem artista que poderia estar dentro do laboratório já, mas acha que não é a hora, não é a hora. E entenda uma coisa, gente, que dentro do laboratório você também aperfeiçoa a sua arte, porque lá não tem só aula business, não tem só aula sobre questão de negócios. Essa é a última parte do laboratório. A parte do meio, ele é dividido em 3 partes, né? A parte do meio, que se chama laboratório da transição, ele serve justamente para você desenvolver as suas habilidades, para você... Tem aulas lá de desenho, tem aulas de princípios da arte, de composição de cores, etc. Então, essa parte do meio, assim, do laboratório da carreira é justamente para o artista desenvolver a arte dele. Às vezes encontrar seu estilo, identificar que material que você gosta mais de trabalhar, etc. Para depois ir para a parte business. Então, o artista que não entra no laboratório porque acha que precisa desenvolver sua arte antes, está perdendo todo o desenvolvimento que os artistas estão tendo das suas respectivas artes lá dentro, tá bom? Então, postergar isso só vai te atrasar. Penúltimo erro, vamos para o sexto erro. Sexto erro é você esperar pela valorização, esperar ser valorizado e reconhecido para então se posicionar como artista. Olha só, é o contrário. Gente, é literalmente o contrário, assim. Parte da gente o posicionamento, o reconhecimento e a valorização, né? Se você diz para si mesmo com clareza assim, ó, eu sou artista, esse é o meu trabalho, isso tem valor, né? Você acha que o mundo, isso faz toda a diferença, porque o mundo não percebe sozinho, né? Não espere reconhecimento sem você se reconhecer primeiro. Você precisa construir esse reconhecimento, essa valorização, de dentro para fora. Quando a gente se valoriza, os outros valorizam a gente também. Eu vejo que tem muito artista amargurado que fica assim, ai, quando que vão me reconhecer e tal, mas a própria pessoa não se reconhece como artista. Então, de coração, gente, parem e pensem sobre isso. Perceba, assim, se você realmente valoriza, se você bate no peito isso em você, essa atividade, sabe? Porque parte da gente, assim. E
enfim, e a pior coisa de todas, né, é o sétimo erro dessa aula, que é você acreditar que dar arte é plantar reconhecimento. E não. Eu já comecei a aula falando sobre isso, vou terminar a aula falando sobre isso também. Você quer plantar um futuro reconhecimento, uma futura valorização, mas já está errado desde o princípio. Então você não pode dar essa arte querendo isso em troca. Se você quiser dar arte para alguém, dê, sem esperar nada em troca. Aí sim, aí tudo bem, né? Então assim, você acha que dar de presente hoje vai fazer a pessoa lembrar de você amanhã, que isso que é um atalho para você vender depois, né? Ou que doar um quadro para alguém famoso ou alguém influente vai, tipo, nossa, fazer você super bombar na internet, assim, a sua carreira, mas não. E eu vejo muita gente fazendo isso. Mas você pode fazer isso se você quiser. Ah, poxa, mas Lari, eu sou fã da pessoa. Eu quero fazer ele vai fazer um show aqui na minha cidade e eu quero pintar um quadro para ele porque eu sou muito fã. E beleza, faça. Mas faça isso de coração. Faça isso sem esperar nada em troca. Porque se você faz isso esperando um reconhecimento, esperando uma divulgação, esperando que isso vai explodir o seu Instagram, não sei o quê, você vai se frustrar. Isso não vai acontecer, tá? Então, é uma verdade dura, mas é uma verdade libertadora também. Assim, quem te vê como uma pessoa que dá arte para os outros, nunca vai te enxergar como profissional. Dificilmente, né? Vai te enxergar como profissional. Porque você já se posicionou como uma pessoa gratuita. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Comenta aí se vocês acham que realmente esses erros acontecem. Não sei se vocês conseguiram identificar quais erros que vocês cometem. A sua energia criativa começa a se transformar em frustração. Você começa, ó, vê se algum desses sintomas que eu vou falar aqui você já sentiu na pele em algum momento, assim. Você começa a duvidar do seu próprio talento. Você fala assim, ai, será que eu tô me iludindo? Né? Aí começa a rondar aquela frase na sua cabeça, assim, ai, eu acho que isso é só um hobby, né? Você sente vergonha de dizer que é artista. Quando perguntam pra você o que que você faz, você não fala que é artista, né? E deixa eu fazer uma pergunta pessoal pra você refletir mesmo, assim. Você acha que você se esconde dentro da própria identidade, dentro do seu verdadeiro eu? Tem muita gente que se esconde, gente. Só reflita, assim. Fiz essa pergunta para fazer você pensar mesmo. Porque é tão libertador, é tão gostoso quando a gente vive a vida que a gente nasceu para viver. E eu falo muito sobre isso no Laboratório da Carreira, principalmente na primeira parte. Assim, todo mundo tem um caminho na vida, né? E o ideal é você seguir o caminho que é mais natural para você. É meio que aquela coisa, ah, você nasceu para isso, sabe? A gente escuta isso, mas parece que não presta atenção, assim. Porque a gente sente qual que é esse caminho. Mas aí, claro, a vida, eu entendo que a vida vai levando a gente assim, né? Tipo aquela bolinha do pinball, assim. Tipo, você vai, daí bate de volta, você volta pro meio, daí vai não sei o quê, daí não, faz isso, faz aquilo. A gente escuta muito as outras pessoas e esquece de olhar para dentro, né? Isso acontece. Mas é o que eu falo da nossa chama interna. A gente tem uma chama interna que tem a ver com esse alinhamento do nosso caminho natural. Só que se você não alimenta essa chama interna, você vai se sentindo apagado, literalmente assim, apagado, né? E sem energia, você entende? E essa chama, ao invés de te energizar, ao invés de você multiplicar ela e estender isso para o mundo, ela acaba se apagando, né? E dá dó, gente, dá até dó. Né? A sua autoestima acaba afundando e você nem percebe, né? Você, assim, treina o seu cérebro para acreditar que o que você faz não é tão importante assim. Inclusive, vou até fazer um parênteses aqui, vou indicar um livro para vocês, para quem gosta de ler. É um livro ótimo que eu recomendo, os alunos do Laboratório da Carreira, a maioria acho que já leu esse livro, eles podem comentar aí, de repente se tiver algum aluno aí que já tenha lido esse livro, se chama Psicocibernética. É do Dr. Maxwell Maltz. É um livro muito bom, que faz a gente repensar essa questão da gente se diminuir inconscientemente, a forma como a gente se enxerga no mundo, essa autoimagem nossa. Outro livro que é muito bom, olha, eu recomendando o livro no meio da aula, né? Mas é que eu gosto de ler e eu vejo que essas leituras fazem muita diferença, assim, na prática, sabe? É um livro do Napoleon Hill que se chama Hábitos Milionários. Gente, o livro não tem nada a ver com dinheiro, né? Se chama Hábitos Milionários, do Napoleon Hill.
É uma questão, assim, mental de você morar na escassez, e o artista acontece muito isso. Se é isso que você planta, se é a escassez que você planta, é isso que você vai colher na sua vida. Vou deixar o link até aqui na descrição, depois desse vídeo, com o link da Amazon, se você quiser comprar esses livros lá direto na minha lista de livros que eu recomendo, tá bom? E é assim, gente, que começa a morrer uma carreira antes mesmo de nascer. Eu falo, nossa, tem tanta carreira por aí que seria de sucesso, mas a pessoa não se dá a chance, né? Ela não é falta de dom, não é falta de técnica, é o acúmulo de pequenas desistências ali, disfarçadas de falta de generosidade, às vezes, né, da pessoa querer dar o trabalho dela, mas falta de informação e conhecimento é a principal causa, assim. Mas graças a Deus você tá aqui nessa aula hoje, você tá aqui nessa semana Minha Arte, Meu Negócio. Eu tenho certeza que você vai sair bem diferente dessa semana do que você entrou. Meu Deus, ela tá falando exatamente o que eu tô vivendo, né? Eu preciso, né? Eu quero saber mais sobre isso. Vou te dizer uma coisa bem importante. Você não tá sozinho, você não é um fracassado, você não é fraco, você não é fraca, você só não teve acesso, de repente, a alguma coisa que realmente funciona, né? Ao caminho certo da sua própria vida, né? Ou a processos que transformam você e a sua mente e a sua arte num negócio lucrativo. Sem culpa, gente, sem medo, é só o retorno justo pelo seu trabalho que é tão bonito. Esse caminho que a gente está trilhando juntos aqui na Semana Minha Arte, Meu Negócio, é para quem cansou, gente, é para quem cansou de ser um artista invisível, cansou de ser um artista desprezado, né? Para quem não aguenta mais ouvir elogio e não ter retorno com isso, principalmente retorno financeiro, né? É para quem quer começar justamente a ter um retorno justo com o seu trabalho artístico, né? Para quem quer parar de dar arte de graça por aí e para quem quer viver da sua arte. Viver, gente, não sobreviver de arte, é viver de arte, de verdade, com alma, com estrutura, com venda, com dinheiro entrando todo mês, com reconhecimento, com valorização da profissão dos seus sonhos, né? Aquela que no fundo você nasceu para ser, você só estava se preparando um pouco na vida aí até chegar o momento certo, né? Eu, por exemplo, eu sempre quis ser artista plástica, mas demorei muitos anos, né? No começo nem cogitava isso, achava que não era possível, e aí depois eu vi que realmente aquilo poderia dar lucro se eu depositasse energia, tempo, direcionamento naquilo, conhecimento, né? E hoje está muito mais fácil, hoje está muito mais mastigado. Então agora você vê uma luz no fim do túnel, né? E não é a sua morte chegando, é a sua vida chegando, né? É a morte do seu eu antigo, de repente, é o nascimento do seu novo eu. Mas às vezes a gente precisa ver o contexto inteiro, precisa analisar de uma forma macro, assim, para entender por que a gente não avança, né? Mas hoje é a aula da virada, né? Hoje eu vou te mostrar o jeito certo, como você pode sim vender sua arte, como você pode sim ser valorizado e principalmente como parar de torcer para dar certo e começar a ter controle sobre sua carreira artística. Tá aí um segredinho que se eu fosse você eu até anotava isso, gente. Quem gosta aí de anotar, eu vou repetir. Começar a ter controle total do que acontece com você. Comece a ter controle. Para de torcer como se viver de arte fosse na base da sorte, gente, porque não é na base da sorte. Você pode até achar que, mas fulano teve a sorte, porque não sei o que despontou. Gente, trabalho não é sorte. Em nenhuma profissão, por que artista plástico seria? Né? É você ter controle total do que acontece na sua profissão. Não importa se você está começando agora, não importa se você já pinta há 40 anos, não importa se você mora numa cidade pequena, se você tem poucos seguidores, se você se sente inseguro, se você não gosta de vendas. A única coisa que importa, gente, é que você esteja disposta a se enxergar como artista de verdade, né? E começar a agir como um artista, agir profissionalmente. Isso é muito importante. E aqui eu estou falando com pessoas que querem se profissionalizar, porque tudo bem você ter arte como hobby se você quiser, gente. Não tem problema nenhum nisso. Não quer dizer que você não deu certo porque você tem arte como hobby. Eu falo, tem muita gente que tem arte como hobby e tá tudo certo, né? Não quer dizer que você não possa fazer isso.
mas eu entendo que, assim como eu não queria ter isso só como hobby, queria ter isso como profissão, né? Você pode ir em busca disso, você consegue isso se você quiser, mas você precisa querer, né? Você precisa agir como tal. Fica aqui até o final, as próximas cenas aqui vão mudar como você enxerga o seu valor para sempre. Gente, por trás de um artista que se sabota, que a gente se sabota às vezes, né? Eu sei como é que é isso. Tem uma frase escondida repetida tantas vezes que parece verdade. Aquele negócio fica martelando. A arte não dá dinheiro, não dá para viver de arte, blá 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 blá. Essa frase já destruiu e destrói, continua destruindo sonhos, né? Carreiras, vocações inteiras. Tem muita gente talentosa e gente que às vezes nem é assim, não nasceu com aquele dom todo, mas a pessoa foi atrás, aprendeu, se desenvolveu, faz uma arte super bonita, né? Tem muita gente que poderia estar colhendo os frutos dessa profissão, mas acaba nem começando, acaba nem tentando. Isso é triste, gente. Assim, e o pior é que essas frases, essas crenças limitantes que eu chamo, elas não vêm só de fora, não vêm só das outras pessoas. Elas começam a morar dentro da nossa cabeça. E tem que ter cuidado isso, porque talvez você tenha ouvido alguma coisa negativa, assim, da sua família, né, de um familiar, de um professor, de um amigo, ou pior, às vezes é alguém que nunca tentou, geralmente, na verdade, né, é alguém que nunca tentou viver de arte, né, mas acha que sabe tudo, a pessoa nem é do ramo, ela nunca nem pintou um quadro, mas ela fala assim, não, não dá para viver de arte, esquece, sem comentários, né. Mas enfim, a gente cresce ouvindo que arte é uma coisa instável, que isso é só um hobby, que ninguém leva a sério, etc. E com o tempo a gente começa a acreditar nisso. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém te disse com todas as letras possíveis. A arte dá dinheiro, sim. A arte é um meio de sustento, sim. Você pode ter essa profissão e pode ser uma profissão lucrativa, sim, né? O que não dá dinheiro, gente? Não dá dinheiro é você não saber vender seu trabalho. Isso não dá dinheiro, né? É você não ter gestão pessoal, profissional. Isso também não dá dinheiro, né? Percebam que, assim, às vezes a gente confunde até as palavras. Então, o que não dá dinheiro é você apostar na sorte, é produzir de forma aleatória, sem saber onde quer chegar, é esperar reconhecimento cair do céu, né? Aquela espera de um milagre, né? É você esperar isso sem se posicionar, sem plantar para você colher, né? É você viver com medo de cobrar, com essas inseguranças. Isso não dá dinheiro, de fato, né? Você pode ter o traço mais incrível do mundo, mas se ninguém vê, se ninguém entende o valor daquilo, você vai continuar no mesmo lugar. E enquanto isso, tem gente vendendo que às vezes tem muito menos técnica, né? Mas tem mais postura, mais coragem, porque precisa ter coragem, né? Tem mais coragem de se posicionar, não tem medo do que os outros pensam, não tem medo de julgamento. E se isso te deixa indignado, ótimo. Ótimo, porque indignação é o início da virada, assim. Geralmente, para a gente tomar alguma atitude na vida, a gente precisa, assim, de um combustível. Parece que precisa explodir alguma coisa dentro de nós, assim. E o inconformismo, ele pode ser um ótimo combustível, né? Inclusive, é até louvável isso, você transformar algo que é aparentemente ruim, negativo, em alguma coisa boa, em positiva para sua vida. Então, indignação é o início da virada, porque ela mostra que você ainda se importa. E se você se importa, você pode mudar. Você pode mudar a sua realidade. Então, vamos parar de repetir o que disseram para você a vida inteira, que a arte não dá dinheiro, blá, blá, blá. Mentira, né? A arte certa, com a estrutura certa, nas mãos certas, pode mudar a sua vida. E como é a realidade de muita gente por aí já. Então, a partir de agora, presta atenção. Você vai enxergar a sua arte. Presta atenção, gente. Olha aqui para mim. Você vai enxergar a sua arte a partir de agora como um ativo da sua empresa. Imagina que você tem uma empresa. A sua arte não é um presente, não é um souvenir, não é um negócio que você dá de graça, não é é um ativo da sua empresa, tá? O artista profissional, ele não espera ser validado, ele se posiciona, ele comunica o seu valor, ele entrega a percepção, narrativa, conexão com a clientela, presença, né?
E isso começa com uma decisão simples e poderosa, que é você parar de se esconder. Parar de se esconder atrás do seu talento e começar a assumir essa identidade de quem vive do que cria. Lari, mas eu sou muito tímido, sou muito tímida, eu não tenho familiaridade com vídeo. Tudo bem, gente, você não depende disso necessariamente, você não precisa fazer nenhuma dancinha, não precisa fazer nada que você não queira na internet, né? Você precisa tem como você ter um perfil na internet condizente com quem você é, né? Com o seu jeito de ser. Inclusive, uma dica, assim, a sua clientela, as pessoas que vão comprar suas artes, provavelmente elas têm uma ligação com o jeito que você é. E fingir ser algo que você não é, vai afastar esse cliente de você e não atrair, né? E consequentemente você não vai vender para ninguém. Eu vejo que tem muita gente na internet que às vezes acaba imitando ou copiando alguma coisa, mas não faz as coisas com essência, e aí você não atrai as pessoas certas. Porque assim, se você cria lá a sua arte original, ela vai se conectar com algum grupo, alguma tribo de pessoas. E só que você precisa encontrar essas pessoas. Qual que é a forma mais fácil de encontrar essas pessoas? É fazerem elas se identificarem com o seu jeito de ser, né? Cada um é de um jeito, gente, na internet. Pode ver eu tenho um jeito lá de me posicionar na internet. Tem outros artistas que se posicionam de forma completamente diferente e dá certo também, né? O importante é você ser você e vender para quem você se conecta. É muito mais fácil isso, assim, muito mais fácil essa venda. Tem uma aula dentro do Laboratório da Carreira, inclusive, só sobre posicionamento em redes sociais, né? Porque não existe só uma forma de você se posicionar. Lá você aprende quais são os vários perfis de posicionamento na internet, etc e tal. É super legal. E sabe qual que é a diferença entre um quadro que é vendido por R$ 900 e um quadro que é vendido por R$ 2.000? Qual que é a diferença? Na maioria das vezes, não é o material, não é a tinta, ou a técnica, né? É a percepção de valor que foi construída ali, ao redor daquela obra, né? É a comunicação sincera do artista com a própria audiência e fazer isso de forma profissional. Porque, gente, olha só, tem muita gente que tem quadros lindos. Eu tenho alunos que têm quadros, assim, maravilhosos. Mas aí você vai ver a rede social, ela não comunica a verdade, sabe? Porque a foto, às vezes, do quadro não foi tão bem tirada, o contexto ali não está posicionando aquilo com o valor que merecia, sabe? Então, como é que o cliente vai receber esse valor se você não está mostrando isso para ele? Então, tem vários ajustes, assim. É isso que eu falo da comunicação sincera com a sua audiência e percepção de valor construída. Isso faz muita diferença na hora de vender e faz muita diferença para você precificar também de forma condizente, né? É a forma como o artista fala da sua arte, como ele mostra que aquilo tem história, tem intenção, assim, tem energia, tem alma, né? A gente não fala que a nossa arte, ela traduz a nossa alma. Poxa, claro que isso tem valor, mas você precisa aprender a mostrar esse valor, a traduzir esse valor em imagem, em textos, em posicionamento, no jeito que você se comporta, né? Porque vender a arte, gente, não é vender um objeto só. É vender significado. Vocês concordam comigo? Comenta aqui se vocês acham que faz sentido isso. É vender aquilo, é vender o que representa na vida de quem compra também. Isso vocês podem anotar, porque isso é muito importante. Eu vou repetir. É você vender aquilo que representa, o que aquilo representa na vida da outra pessoa. O cliente, gente, isso é uma coisa assim que acontece com todos nós. O cliente, ele está preocupado com ele, não com você, né? A gente, quando compra alguma coisa, a gente não compra para nós? Ou você compra para a pessoa que está vendendo? Não, você compra aquilo para você. Então, assim, a gente é, de certa forma, egoísta, né? Entre aspas. As pessoas compram para agradar a si mesmas, não quem está vendendo. Então, o que a sua arte tem de especial que pode agradar uma pessoa a ponto dela querer comprar e colocar na casa dela aquilo? Faz esse exercício. Começa,
Pensa nisso, gente, porque assim, quando você muda esse jeito de olhar o seu próprio trabalho, o próprio ativo da sua empresa, parece que dá assim, você flagra, assim, algumas coisas que antes você fala assim: "Nossa, eu não pensava assim, mas realmente é verdade", sim. E ao mesmo tempo vender uma arte sua é vender uma parte de você, concorda? Mas com dignidade, né, gente, com estrutura, com posicionamento. O cliente ele vai querer por algum motivo essa parte de você, mas porque você gerou antes uma conexão com ele, um significado, alguma coisa que interessa a ele, mas existe esse significado, tá? Então o jeito certo é você parar de ver a sua arte como um favor, como um presente, né? E começar a ver como um serviço de transformação, alguma coisa que realmente impacta o mundo, né, gente? Vamos se valorizar, por favor. É uma transformação, porque quando alguém compra uma obra sua, essa pessoa, ela quer de certa forma assim se sentir inspirada, conectada, elevada. Ela quer carregar um pouco, pedacinho do seu mundinho para dentro da casa dela, para dentro do mundo dela. E isso tem muito valor. Só que ninguém vai enxergar esse valor se você mesmo não enxergar primeiro. Então, o jeito certo é o jeito de quem não espera ser escolhido. Você não fica sentado lá, gente, esperando o cliente vir e te dar valor, tá? Você precisa levantar, se colocar, se posicionar, se assumir artista, mesmo com medo, mesmo sem ter tudo perfeito. E quando eu falo se assumir como artista, a gente não tem nada a ver com holofote, fama, coisa, tipo, ficar se achando, não tem nada a ver com isso. Tem gente que confunde as coisas, tá? É você bater no peito a profissão, né? É você ter orgulho da profissão. Até porque para ser artista profissional e viver de arte com confiança e lucro, você não precisa de fama, tipo aquele sucesso, assim, aquele negócio. Você nem precisa disso, né? Você precisa de clientes, bons clientes, né? Isso vai te dar um salário super ótimo ali, e tem várias formas de viver como artista, né? Não é só pintando quadros também, tem várias formas de você ganhar dinheiro com esse trabalho. Mas, enfim, fiz só um parênteses aqui. Agora, talvez você pode estar pensando assim: Lari, tudo isso que você está falando faz sentido, mas será que funciona para mim? Porque eu não sei se eu tenho coragem de me dizer artista, eu moro numa cidadezinha pequena, às vezes as pessoas vão me julgar, eu não tenho seguidores, eu nunca vendi minha arte, eu produzo arte, mas nunca vendi minha arte, tenho vergonha de cobrar, né? E eu entendo, gente, eu entendo super essas dúvidas. E todo mundo que eu conheço, quase todo mundo que eu conheço, que vive hoje das suas artes, começou justamente assim, cheio de dúvidas, cheio de inseguranças, assim, inclusive eu. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, alguns exemplos práticos, assim, de pessoas vivas que vivem das suas artes, pessoas que eu já entrevistei, para ver se você se identifica um pouco, assim. A, a Vattusi Carulli, por exemplo, ela pintava desde criança, mas aí ela fez enfermagem na faculdade, depois abriu uma empresa com a irmã dela de itens de segurança eletrônica, trabalhou não sei quantos anos nessa empresa, até que chegou um momento, ela estava infeliz, né? Essa entrevista vocês conseguem achar no YouTube aqui depois, se vocês quiserem. E ela falou assim: chega, eu vou pintar, eu vou trabalhar com a minha arte e tal. Ela saiu da empresa, fechou a empresa, e eu perguntei para ela quanto tempo depois que ela fechou a empresa que ela conseguiu ter um salário como artista, o mesmo salário que ela ganhava antes, né? E ela falou assim que logo no primeiro mês. Ela falou assim: Lari, no primeiro mês, e depois só foi prosperidade, né? Só melhorou. Hoje ela tem uma fila de espera enorme para quadros personalizados, né? E ela não precisou fazer dancinha no TikTok, não precisou virar influencer, não fez faculdade de artes, não tinha galeria envolvida, ela vive da sua arte sozinha, digamos assim. Mas ela sabe se posicionar, ela sabe vender né, a arte dela, etc. E tudo isso faz diferença. Segundo exemplo, uma artista que morava em cidadezinha pequena, que é a Catarine Heck. A Catarine Heck, ela morava numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, né? Ela achava que ela nunca ia vender o trabalho dela. Mas aí, estudou, fez faculdade de artes visuais, né?
se comprometeu, ela percebeu que ela poderia, com muito esforço, ela foi atrás de conhecimento, e isso é uma característica que eu vejo dos artistas que conseguem viver de arte, as pessoas são curiosas, elas vão atrás do conhecimento, não fica esperando o milagre cair do céu, sabe? E até que chegou um momento, gente, ela se mudou para Porto Alegre, se sustentando sozinha, pagou todos os móveis do apartamento dela com o dinheiro da arte dela, e ela vive da sua arte até hoje, faz encomenda, ela pinta umas paisagens cósmicas assim, vende quadros para o Brasil inteiro, né? Segundo exemplo. Terceiro exemplo, tô dando uns exemplos aqui, gente, só para vocês entenderem que são histórias reais, né, de pessoas reais que não precisam de fama, holofotes e sozinhas conseguiram construir essa carreira. Sozinhas não, né? Com informação e com conhecimento, ok? Terceiro exemplo, Paloma Barbosa, também interior. Achava que a arte dela era ruim, ela tentava fazer um realismo, não conseguia, né? Ela se frustrava, ela tinha um emprego bom, ela era professora, ela se formou em biologia, né? E aí ela falou assim: não, mas eu quero fazer isso, só que eu não sei fazer, não sei se isso é para mim. Mas aí ela foi atrás, aprendeu, se desenvolveu, e aí, paralelo a isso, ela foi se profissionalizando, foi entendendo de marketing, etc. Chegou no nível que ela queria, já estava se divulgando, etc. Ela também tem fila de espera de encomendas, ela faz hiperrealismo pet, é super legal o trabalho dela. Também, gente, todas essas que eu falei hoje são pessoas que eu já entrevistei, tá? Vocês conseguem ver na íntegra aqui no meu YouTube, se vocês quiserem. Mas, enfim, tem tantos outros exemplos, vários outros exemplos, eu não vou ficar aqui falando todos eles, porque são muitos, assim, mas entendo, assim, que você não precisa ser famoso, você não precisa ter galeria envolvida, você não precisa ter 1000 técnicas dominadas, você precisa ter, nessa ordem, anota aí o que você precisa ter. Vontade, essencial. Você quer realmente? Você gostaria muito? É um sonho de infância? Não fica pensando assim, ai, mas eu tenho tantos anos, ai, mas eu fiz faculdade de quê? Não importa, você tem vontade de ser um artista profissional? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, coragem. Porque assim, não basta ter vontade de ser, você precisa ter coragem para agir, para realmente ser, né? Então, exige um pouquinho de coragem mesmo. E quando a gente fala coragem, não quer dizer que você não vai ter suas inseguranças internas, os seus medos. Isso é normal, isso é inerente do ser humano. Coragem é você agir apesar do medo. Ah, eu tô meio com medo, mas eu vou mesmo assim. Eu vou tentar mesmo assim. Isso é coragem. Terceiro, conhecimento específico, né, de preferência, conhecimento ideal para chegar onde você quer chegar. E quarto, proatividade. É fazer. É botar as caras, que nem a gente fala, né? Então é isso, é vontade, coragem, conhecimento e proatividade. E o que que é o conhecimento ideal que eu falei? É aprender sobre coisas tipo gestão pessoal financeira, posicionamento de artista, entender sobre anúncios para artistas, sobre marketing para artistas, específico para artistas, tá, gente? Aprender sobre precificação do seu trabalho, sobre embalagem e entrega do seu trabalho, sobre vendas, como fazer um orçamento, como fazer um contrato, como abrir um CNPJ. Será que você precisa de um CNPJ para ser artista profissional? Né? Você precisa emitir uma nota fiscal de um quadro, por exemplo? Como é que você vai declarar o dinheiro que você vai receber como artista? Porque o artista não vive na miséria, gente. A gente começa a ganhar dinheiro, você precisa saber como gerir isso, saber ter gestão pessoal e profissional, saber se você precisa de um contador, saber se você precisa de uma nota fiscal para enviar para o exterior, por exemplo. E tudo isso é ensinado na parte business do laboratório da carreira. Por isso que eu falo, gente, hoje nunca antes foi tão fácil viver de arte, porque você tem as informações todas concentradas no mesmo lugar. Não tem faculdade nenhuma nesse Brasil que ensina o que o laboratório da carreira ensina, que é como fazer para, na prática, conseguir vender seu trabalho e viver da sua arte, incluindo todas as burocracias envolvidas, que são coisas que a gente não aprende na escola, sobre negócios. A gente não aprende na escola como que eu vou fazer um contrato como artista com uma empresa quer me contratar, eu sou artista profissional. Tá, beleza, ela vai me pedir o meu, ela vai precisar de um CNPJ, vai precisar que eu emita uma nota fiscal, como é que eu faço isso? Eu não sei. E aí? Você vai deixar de pegar, às vezes, um trabalho que vai te pagar lá 20 mil reais? Né? Então, assim, ele te dá
a informação, a estrutura que você precisa para prosperar. Porque, gente, não adianta fugir disso. Tipo assim, ai, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho aqui e as pessoas não pagam mais no dinheiro, né? Tempo atrás até pagava, mas você vai vender lá um quadro por R$ 5.000, você acha que a pessoa vai vir com uma maleta de dinheiro? Né? Não, você precisa ter toda essa estrutura digital. Mas enfim, o laboratório te ensina isso. E se todas essas pessoas que eu entrevisto e conheço e sigo e vejo os alunos do laboratório, se elas conseguem, você também consegue, você também pode, porque tudo isso é aprendível, é treinável, tudo isso é real, né? E até aqui, você está até aqui nessa aula, você já entendeu que o jeito antigo não funciona, que existe um jeito certo e que pessoas comuns estão vivendo disso, porque é uma profissão normal como outra qualquer, né? Está mais natural também culturalmente na nossa sociedade a gente ser um artista profissional, porque eu vejo que também até a geração passada, por exemplo, era um gato pingado que tinha de artista. Hoje em dia tem muito artista, gente, profissional. Aqui na minha cidade mesmo tem muitos, tem vários, inclusive a gente até se reúne de vez em quando. Então, assim, e todo mundo vive da sua arte, né? Mas você entendeu também que não basta só pintar bem, que não basta só postar no Instagram, que você precisa mais que isso, né? Você precisa de uma estrutura. E eu vou falar agora para vocês, nessa segunda parte da aula, três pilares de uma estrutura que ela é simples, mas ela é uma estrutura poderosa, assim. Por isso que eu acho que você deve anotar, tá bom? Porque os artistas que conseguem viver das suas artes, eles têm várias coisas em comum. Isso eu fui identificando ao longo dos anos. Tem muitas coisas em comum. Né, o que todo artista profissional desenvolve antes de fato, conseguir viver de verdade da sua arte. Então, anota aí esses três pilares que eu vou falar para vocês. Vou falar de forma rápida, tá, gente? Não vai ser enrolada essa parte. Primeiro pilar, clareza da identidade artística. Escreve aí, clareza da identidade artística. Você precisa saber quem você é como artista. Qual que é a sua essência, qual que é a sua mensagem, qual que é o seu estilo. Porque quando você tem essa clareza, o mundo entende o que você está vendendo, né? E fica fácil você atingir no peito o comprador certo, sabe? Porque as pessoas vão querer comprar sua arte, você vai conseguir, sabendo o que você vende, você vai se conectar com as pessoas certas, porque você tem clareza do que você está vendendo ali, de qual que é o seu público também, e você vai vender isso de forma mais fácil para esse público que vai querer comprar de você. E aqui eu trago uma dica para você que não sabe por onde começar nessa história de descobrir o seu estilo. Você pode falar assim, mas eu comecei a pintar, a desenhar agora, como é que eu faço para descobrir meu estilo e tal? Toda vez, isso eu já falei para os alunos do laboratório, vou abrir aqui para vocês. Toda vez que você vê uma arte de outra pessoa, você está lá, sei lá, no Pinterest, e você está vendo a arte de outras pessoas, ou no Instagram, sei lá, qualquer lugar. Toda vez que uma arte te chamar muito atenção, sabe daquelas que você salva assim, porque eu quero aprender a fazer isso, eu quero fazer um igual, alguma coisa assim. Toda vez que isso acontecer, você precisa anotar o que exatamente te chamou atenção naquela arte. Quais são as características daquela arte que fez o seu olho brilhar? Porque aí está escondido, provavelmente, o que vai ser o seu estilo no futuro. Olha só, presta atenção. Vou dar um exemplo prático aqui para ficar bem didático, tá? Digamos que você viu lá uma imagem de um gatinho preto e branco, meio geométrico, tá? Eu inventei esse exemplo aqui agora. E aí você bateu o olho e falou assim, nossa, que lindo isso, meu Deus, eu amei isso, vou salvar isso. O que é exatamente que te chamou a atenção? Foi o gato? Foi o fato de ser preto e branco? Ou foi o fato de ser geométrico? Ou foi a tinta que a pessoa usou? Ou porque tem uma textura ali que você achou interessante? Vocês percebem que tem várias coisas que podem ter atraído você naquela arte e não é necessariamente o gato em si? Né? Às vezes é a técnica, às vezes é o jeito, às vezes é a variação tonal, é o alto contraste de preto e branco. Isso também acontece. Então, por isso que você precisa fazer isso com vários quadros, né? Então, anota aí para você analisar isso nas próximas artes que você for ver na internet, ou ao vivo, ou no museu, ou qualquer outro lugar. Procure perceber o
que exatamente te chamou a atenção e fez você gostar daquela arte. Porque aí essas características vão se repetir ao longo das artes, né? E aí você vai ter ali um norte de qual é o seu estilo. Porque o seu estilo nada mais é do que algo que você vai gostar muito de produzir. Você vai gostar muito de fazer aquilo. Por isso que é o seu estilo, porque é a coisa que você mais gosta de fazer. Percebe? E se não fosse assim, não ia nem ser feliz ser artista. Tipo, não adianta você querer ser artista de uma coisa que você não gosta de produzir. Não caiam nesse erro, né? Façam o que vocês gostam, o que brilha mais os seus olhos. E isso é uma dica aí para vocês conseguirem identificar o seu estilo, caso você ainda não tenha identificado isso. E estilo pode mudar, tá, gente? Digamos que você fica ali 3 anos trabalhando numa determinada coisa e de repente você descobre um material novo e aquilo brilha seus olhos mais do que estava brilhando o que você estava fazendo antes. Tudo certo. Tudo certo. Você tem esse direito. A arte é sua. O importante é você estar fazendo, estar criando com verdade, tá? Estar criando de uma forma genuína com verdade. Combinado? Segundo pilar, posicionamento de valor e comunicação que conecta. Posicionamento de valor e comunicação que conecta. Porque não é só vender quadro, né? É você saber comunicar o valor atrás dessa obra. Porque valor, gente, não é o que você cobra. Isso é o preço, tá? Valor é o que a pessoa sente que está levando para casa. Isso é muito importante, tá? É a experiência toda, é tudo, é o tudão. É até a embalagem que você usa ali. É o que significa aquilo para aquele comprador. Porque, de novo, o comprador ele não compra pensando em você. Ele compra pensando nele. Logo, se algo conecta com ele, ele vai ver valor naquilo. Vocês estão percebendo o raciocínio? Não sei se foi coerente, mas se não foi, volta e assiste essa aula de novo depois, até isso entrar na sua cabeça, sim. Vou repetir, o comprador não compra pensando em você, ele compra pensando nele. Logo, se algo conecta com ele, ele vai ver valor naquilo, tá certo? Então, só postar um quadro lá no Instagram, por exemplo, não é o suficiente, né? Você não vai conseguir carregar esse valor junto. Você precisa saber contar a sua história, apresentar sua arte com alma, criar uma presença online, né? E venda é consequência de uma conexão. Sabe aquela história do namoro, do casamento? Sim, ninguém conhece uma pessoa assim do nada e pede para casar com ela. Ninguém faz isso, né? Só um louco, né? Ia falar assim: quer casar comigo? Você nunca viu a pessoa. Não, você vai paquerar, você vai dar uma paqueradinha, você vai namorar muito tempo, e aí vai chegar um momento que vai pedir em casamento. E a pessoa tem que dizer sim ainda, né? Então, assim, é todo um processo até você conquistar, assim, uma venda das pessoas. E por isso que esse posicionamento, essa clareza de posicionamento, essa percepção de valor, ela tem que estar muito bem construída, porque aí vai ficando, cada dia que passa, mais fácil você vender para as pessoas, ok? Entender isso já muda tudo dentro da sua cabeça aí. Terceiro pilar, gente, é a mentalidade de negócio. É aquilo que você estava fugindo até hoje e vai ter que parar de fugir a partir de agora. É onde a maioria trava, porque ninguém ensinou isso para nós, né? Até surgiu o laboratório. Você precisa entender que viver de arte é ter um negócio em que você, que é uma pessoa criativa, que em tese você é uma pessoa criativa, você tem que ser criativo no seu negócio também, né? Isso exige também, ter um negócio exige um mínimo de organização e um mínimo de conhecimento nessa área de empreendedorismo. E isso, gente, não é para te engessar, é pelo contrário, é para te libertar, é para você trazer prosperidade na sua vida, falar, vem dinheiro que eu tô pronto, tô com a estrutura pronta. E quando você domina esses 3 pilares que eu falei, você para de depender da sorte, sabe? E você sai desse modo aleatório da vida sem rumo que você tá e entra num modo profissional, com uma estrada para você caminhar. É muito mais fácil quando a gente vê o caminho, né? E agora, a gente chegou o momento que divide quem quer de quem só quer, né? E quem vai fazer acontecer. Fazer acontecer a vida que você quer.
É o momento que você decide se você vai continuar esperando o mundo te validar, continuar esperando as coisas caírem do céu, ou se você vai assumir o controle da sua jornada como artista. Nossa, Lara, isso parece grande, né? Tem gente que fala assim, ai, me arrepio às vezes. E é grande mesmo. E deixa eu te dizer, você já começou. Você já fez a parte mais difícil, que é entender a sua verdade, entender a sua vontade. Agora, tudo que falta é um passo. E é um passo importante que transforma esse entendimento em resultados palpáveis, né? A gente está aqui para construir a sua nova história. E agora eu peço para vocês imaginarem aqui comigo, ó, imaginem bem certinho o que eu vou falar agora, tá? Você acorda pela manhã e você sabe exatamente o que você precisa produzir naquela semana, você tá com a sua agenda já definida de segunda a sexta, e aí você não tá mais perdido testando mil coisas ou torcendo para que as coisas aconteçam ao longo da semana, você tem clareza. E aí, continua imaginando aqui comigo. Você posta uma obra nova sua em uma rede social. E aí você não recebe só mais umas curtidas, uma curtida ou outra, um elogio ou outro, mas você recebe mensagens perguntando o preço, querendo saber como é que compra aquilo. Aí alguém te manda uma mensagem e pede um orçamento. Você senta no computador, você faz o orçamento, você envia para o seu cliente. Continua imaginando aqui comigo. Aí você entra no seu ateliê, no seu cantinho, ele não é mais um espaço de dúvida, ou um espaço de isolamento, ou de vergonha, né? Que muitas vezes a gente passa por essa fase de a gente duvida da gente mesmo e acaba ficando até com vergonha. O seu ateliê é o seu escritório de criação, é o seu laboratório, é o lugar que você mais gosta de ficar no mundo, é o seu local de trabalho, que deveria ser assim, né, gente? A gente deveria gostar muito do nosso local de trabalho, afinal a gente passa boa parte da vida nele, né? E esse ateliê é onde você trabalha com propósito e recebe retorno financeiro pelo que você faz. Continue imaginando aqui comigo. Aí você começa a receber Pix na sua conta, dinheiro, né, das vendas dos seus quadros, dos seus trabalhos. Aí você senta lá no computador de novo, você emite umas notas fiscais, você preenche umas planilhas ali financeiras, os clientes te valorizam, os clientes te indicam, os clientes voltam, aí de repente de tarde você embala um quadro que você vendeu. E quando alguém diz assim, nossa, que lindo, eu quero isso na minha casa, você não tem mais vergonha de responder ou medo de falar o preço. Você responde com orgulho, porque agora você é artista profissional, né? E o melhor, você vive da sua arte sem precisar implorar por likes, sem ficar se desdobrando ali para agradar o algoritmo, porque agora você entende como anunciar da forma certa como artista, sem precisar de galeria, sem precisar ficar pedindo validação de ninguém. Porque você tem autonomia, você tem estrutura, você tem renda, você tem paz e tranquilidade no coração de uma pessoa que ama o que faz e trabalha com o que ama. Já imaginou isso, gente? Porque imaginar é um fator bem importante para atrair isso. Você já vai se colocando no caminho certo de forma inconsciente. E se você conseguiu imaginar, ótimo. Eu vou te contar uma coisa particular minha agora. Eu gosto, sim, de viajar, de tirar férias, sim, mas eu amo voltar para o meu ateliê. Eu amo voltar para o meu espaço de trabalho, porque aquilo é meu templo sagrado. Eu sinto saudades, assim, do cheiro da tinta, eu sinto saudades de responder os meus clientes, eu amo o que eu faço, eu me sinto muito bem no meu ateliê. E eu consegui criar esse espaço de trabalho perfeito para mim, com os objetivos que eu gosto, com a rotina saudável para as minhas necessidades, e você pode fazer o mesmo, né? Não tem assim... Gente, não se limitem nas imaginações de vocês. Até porque não é tão difícil assim você chegar onde eu tô fazendo você imaginar que você pode chegar. Esse cenário que eu tô te mostrando aqui, ele não é só um sonho, é uma realidade de muita gente já. É uma realidade que existe e que pode de verdade ser a sua nova realidade também, ser a sua nova vida. E o que separa você disso tudo? Só uma coisa: um caminho guiado. É um caminho guiado que te leva até lá e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, porque esse é o grande objetivo do Laboratório da Carreira,
que é um programa completo pensado para artistas como você, que tem talento, tem amor pela arte, mas ainda não vive da sua arte. Muito porque não tem direção, não tem informação, né? Falta um conhecimento específico ali da vida de artista, na prática, ou às vezes você sente assim que você gostaria de profissionalizar, mas acha que tem que melhorar alguns aspectos da sua pintura ainda, talvez você não se sinta capaz, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma artista que está dentro do Laboratório da Carreira. Ela vendeu um quadro, porque assim, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, né, de artistas, e quando alguém vende um quadro, que acontece isso direto, a pessoa coloca lá, ah, vendi e tal, todo mundo parabéns. Ela publicou lá que ela aprendeu uma questão sobre uma mistura de cores lá, de verde, e aplicou aquilo no fundo de um retrato que ela fez, e aí vendeu aquele quadro. E assim, nossa, eu amo receber essas mensagens, gente, de verdade, porque, é claro, mensagem dizendo que vendeu o quadro eu recebo toda hora lá no grupo, mas quando o aluno fala assim, olha, peguei um ensinamento lá de uma aula tal, apliquei e isso deu resultado, e eu vendi esse quadro. É isso que acontece na Arte Academy. E a formação no Laboratório da Carreira é o passo a passo para você sair do hobby e entrar no mundo profissional, para você transformar a sua arte em seu negócio, em sua empresa. E não é, gente, eu não estou falando de renda extra. Nem gosto desse termo. Não é sobreviver de arte, é viver de arte com confiança e lucro. Tudo isso com alma, com verdade, com caminho estruturado. E essa formação, ela não é assim, é um curso para aprender a vender arte. É muito mais do que isso, gente. É um processo profundo de transição de identidade, uma construção sólida do seu salário como artista, incluindo vendas, obviamente. Mas saiba que não tem apenas uma maneira de você ganhar dinheiro como artista plástico. Tem mais de 10, tem muitas. Eu já falei em outras aulas, é aquele negócio da pizza, né? São várias fatias de uma pizza e você pode ter essas nuances diferentes no seu salário ali para você construir a sua renda mensal e é super ótimo. Você até escolhe de quais maneiras você quer receber esse dinheiro como artista plástico e é legal ter esse equilíbrio também para não ficar numa coisa só, sabe? Porque a gente tem que diversificar um pouco a profissão, né? Você pinta autorais, pinta por encomendas, de repente dá uma palestra, de repente um workshop, de repente aulas, alguma coisa, mas você incluir tudo isso é uma forma muito boa de você ter uma previsibilidade de renda que te dá uma certa governabilidade da própria empresa, mas isso eu falo mais profundamente lá no laboratório. Mas enfim, você sai da pessoa que pinta nas horas vagas, que pinta quando dá, para quem é artista em tempo integral mesmo, por dentro e por fora. E é tão gostoso isso, gente, é tão bom quando alguém pergunta assim, o que você faz? E eu falo, sou artista plástica. Ah, mas e o que mais, né? Já aconteceu isso com vocês? A pessoa fala assim, eu pinto. Ah, tá. E que outro emprego que você tem? Eu falo assim, não, essa é a minha profissão. Eu sou artista plástica profissional. E engraçado que no começo as pessoas me perguntavam mais isso. Ah, e o que mais que você faz? Ou você trabalha com mais o quê e tal? E hoje em dia, não. Eu vejo que está sendo muito mais reconhecida essa profissão também. Mas, muito importante, existe um posicionamento nosso muito relevante nessa hora das outras pessoas nos julgarem, sabe? Já falei mais sobre isso em outras ocasiões, mas é muito importante a gente se posicionar como artista profissional da forma certa, né? Que aí a gente não passa por não precisa ficar escutando uns comentáriozinhos que, enfim, ninguém merece, né? Importante. O laboratório, ele é feito para quem é sensível, mas quer resultado. Gente, resultados palpáveis, dinheiro no bolso, venda do seu trabalho, venda do seu serviço, né? Que às vezes a gente tem vende um produto e às vezes a gente vende um serviço. E o artista plástico pode vender as duas coisas, produtos e serviços, né? E sem precisar implorar por atenção, né? Não é aquela briga por atenção, acontece de uma forma natural. Então, ele é para quem quer criar, mas não quer viver na escassez, porque ninguém merece viver na escassez. Tem muita gente talentosa nesse Brasil que merece ter retorno justo pela sua arte e ainda não tem, porque às vezes a pessoa nem sabia que era possível, ou ela acha que ela depende de um merchan, ou depende de uma galeria, e não, gente, você consegue ter retorno financeiro
muito ótimo com o seu trabalho de artista. Felizmente, no Brasil está cada vez mais fácil, inclusive, né? Ser artista no mundo contemporâneo é muito mais fácil do que era antigamente, por exemplo. Gente, se vocês forem parar para pensar, até pouco tempo atrás você nem via artistas plásticos assim por aí andando na rua. E hoje você vê, né? Mulher nem podia pintar, gente, algumas, sei lá, décadas atrás. Mulher nem podia exercer essa profissão. Então vejam a facilidade que existe hoje, caso você seja uma pessoa que nasceu com aquela vontade de criar mais do que outras pessoas, que eu sei que às vezes isso tem dentro de você e não tem como arrancar fora. Não tem como tirar de mim o meu desejo de criar, de ir para o ateliê, de pintar. É uma atividade que eu amo fazer, é inerente a mim, né, ao meu ser. Então a gente precisa exercer. E o que tem exatamente dentro do laboratório? Eu vou explicar agora. Ele é dividido em 3 partes, 3 grandes módulos principais, que vocês estão vendo aí: o laboratório da decisão, o laboratório da transição e o laboratório business. O laboratório da decisão é a base de tudo, porque sem ele nada funciona direito, gente, ou pelo menos não funciona por muito tempo. E aqui a gente quer uma estrutura sólida o suficiente para que a sua carreira seja próspera o mais rápido possível e que perdure no tempo, né? Então, no laboratório da decisão, você tem aulas sobre mentalidade específicas para a profissão, tem um conteúdo ali maturado de muitos livros que eu li e escrevi aulas com base nesses livros que eu acredito serem fundamentais para qualquer construção de carreira e pessoal e profissional, pensando, né, na parte pessoal e profissional. Então, vale ouro, assim, tem uns insights ali muito legais, eu indico inclusive esses livros, né, que eu falo sobre eles. Tem informações da área, você vai entender o que fazer com o que você já fez da sua vida, você vai ver que não foi tempo perdido, vai descobrir como aproveitar isso, porque tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: Lari, mas eu já tenho 57 anos e a minha vida inteira eu fui dentista, né? Que eu faço agora? Tipo, esse tempo que eu perdi, eu falo, gente, não existe tempo perdido. No mundo das artes, toda e qualquer experiência que você teve no passado é útil para sua carreira e vocês vão entender como utilizar isso a seu favor. Não achem que vocês perderam tempo com outras coisas, outras faculdades, outra coisa. Não fique remoendo o tempo que passou. Pensa daqui para frente como que você vai fazer para você ser fiel a si mesmo, né, e construir a sua carreira como artista, que é o que você genuinamente deseja. Então você vai entender o que você já fez da sua vida, vai compreender exatamente o que está sabotando o seu sucesso, né? A gente fica ali, às vezes, sabotando sem querer, gente, falando frases que a gente escuta, ou um detalhezinho ou outro que inconscientemente você fala assim: ai, será que isso dá dinheiro mesmo? Será que eu vou conseguir vender minha arte? Ai, mas eu sou muito ruim em venda, será que eu vou aprender? Enfim, você vai criar aqui no Laboratório da Decisão a confiança necessária e, gente, fundamental você ter confiança para prosperar como artista, fundamental, mas você consegue moldar ela, consegue construir isso, adquirir essa confiança com esse Laboratório da Decisão para você poder avançar na sua nova profissão. Eu adoro esse primeiro módulo, o Laboratório da Decisão, ele é a base da sua nova carreira. Passando por ele, você vai para o Laboratório da Transição, que é onde você desenvolve habilidades pendentes. Você desenvolve o seu desenho, tem aulas de desenho lá, desenvolve suas técnicas, desenvolve a sua composição, você descobre o seu estilo na arte, que isso é muito importante, você se lapida como artista, se aperfeiçoa em vários campos. É muito legal esse Laboratório da Transição, porque tem artista que às vezes entra com um estilo artístico, sai do Laboratório da Transição com outra pegada na arte, com outra visão, com outra experiência. Então ele é bem interessante, ele é feito para você se descobrir mesmo como artista e aprender técnicas novas, que às vezes está te faltando e que vai fazer diferença na sua arte. E aí, por fim, você vai para o Laboratório Business, que é o queridinho, todo mundo olha para o Laboratório da Carreira pensando já no Laboratório Business, né? Que é aquele que vai te mostrar, tintim por tintim, como se posicionar na sua profissão, como se divulgar, como anunciar na internet, como fazer contratos. Você vai entender se você precisa de um CNPJ ou não. Você vai aprender a vender a sua arte, vai aprender especificidades ali da profissão, marketing para artistas, questões jurídicas, questões técnicas, questões burocráticas, como precificar o seu trabalho, que é muito importante,
como embalar um trabalho, como transportar a sua arte. Tem aulas de gestão pessoal e profissional, que eu também entendo que é fundamental para qualquer negócio prosperar, você precisa entender de gestão, e isso não é ensinado nas faculdades, mas deveria, né? E gestão de forma específica para a profissão de artista, tá, gente? Tudo que está lá dentro do laboratório não é nada genérico, é tudo específico para artistas, inclusive a questão de contabilidade. Tem aula de contabilidade para artistas. Esse laboratório business vale ouro, gente. Ele não é mais que ouro, é um diamante completo lapidado, assim. Mas entendam que sem os anteriores, ele não se sustenta sozinho. Percebe? Se você atropelar as etapas, em algum momento você vai perceber que faltou alguma coisa que estava nos anteriores. Porque eu já teve artista que perguntou assim, Lara, eu quero só o laboratório business, não tem como vender ele separado? E não, gente, porque ele não é destacado dos outros. Se você chegar no laboratório business sem a carga dos laboratórios anteriores, você não vai sustentar a tua carreira por muito tempo, tá bom? Não basta ter talento, não basta aperfeiçoar a sua arte, você precisa saber o que fazer com isso depois, sim, né? Mas também saber o que fazer com isso sem ter aperfeiçoado, né, o seu talento, talvez também não seja a melhor decisão. Só sei que o Laboratório da Carreira é o programa mais completo da Art Academy. É uma formação desenhada para guiar artistas desde a base até, praticamente do zero, assim, até a primeira venda e além. Depois, o céu é o limite. Coisas que tem lá dentro que você talvez não saiba e é importante você saber. Tem encontros ao vivo periodicamente, então uma vez por mês eu faço uma reunião tira dúvidas, às vezes eu faço 2 por mês, com os alunos, eu faço isso pelo Google Meet, eu não vejo ninguém fazendo isso, gente, é uma oportunidade única para você conversar ali, né, de forma particular, praticamente, porque a gente vai tirando as dúvidas um a um nessa call, né, uma troca de experiências entre os alunos também é bem legal, às vezes um aluno ajuda o outro, a experiência de um é a resposta da pergunta de outro, etc. Você tem no laboratório modelos para você copiar e colar, gente, de certificados, de contratos, de orçamentos. Tem materiais de apoio das aulas, apostilas de exercícios, tudo isso tem lá. E aulas com professores convidados sobre assuntos específicos. Presta atenção aqui. Por exemplo, a aula de marketing para artistas no Instagram, ela é dada pela artista Roberta Foroni, né? A aula de contabilidade para artistas, ela é dada por uma contadora, a contadora mais famosa do Brasil, a Laís Narciso. Ela explica tudinho, gente, como fazer, como que funciona a questão de contabilidade ali, se você precisa abrir um CNPJ, qual que é o KNAI que você usa da profissão, etc. Ela explica tudinho. Tem aulas com o Dr. Rômulo Mingotti, que é um advogado especialista em propriedade intelectual. Ele fala sobre certificação de obras no Brasil hoje, sobre plágio, sobre direitos autorais, etc. Tem aula sobre posicionamento na internet com a Raquel Castanharo, né, que tem um universo de seguidores aí na internet, é super interessante. Tem aulas com a atelierista Paula Basílio sobre geotintas, que você aprende a fabricar suas tintas, tintas naturais, nanquim natural, verniz natural. Tem muito artista que vai para esse lado, né? A aula dela é completíssima, gente, é apaixonante a aula dela, vocês vão amar. E tem aula, agora é novidade dessa turma do Laboratório da Carreira, tem aula com a Natália Parente sobre anúncios na internet para artistas. Vocês vão aprender como gerenciar tráfego pago nas redes sociais. É uma aula específica para artistas, gente. Só esse treinamento da Natália, que são 3 aulas a dela, valeria o valor do laboratório, que eu já vou falar qual que é. A Natália, ela tem uma agência e ela já investiu mais de 10 milhões de reais em anúncios na internet. O laboratório contratou ela porque ela realmente é muito boa, é referência. Vocês vão adorar as aulas dela, porque ela explica, mesmo para quem nunca anunciou na internet antes, como que você tem que pensar, como que você vai executar isso na prática e voltado para a área de artista querendo vender suas obras. Olha como isso é relevante, gente. Isso não existe em lugar nenhum. Essas aulas da Natália são bem específicas. E terão novas aulas com novos professores, porque o laboratório ele é melhorado de forma constante. Vocês recebem todas as atualizações. Por exemplo, quem já está dentro do laboratório já tem acesso às aulas sobre anúncios, por exemplo, da Natália, que não estavam lá na época que a pessoa entrou, mas ela tem acesso às novas aulas, aos novos professores, às novas atualizações,
porque esse também é o grande diferencial do laboratório. Você ter acesso às atualizações, e não é todo mundo que entrega isso. E comigo, vocês vão ter aulas lá também sobre mentalidade, sobre gestão de desenho, de pintura, questão estratégica, questão de gestão, de mentalidade, já falei? Sim. O laboratório da decisão, ele é todo comigo. Deixa eu beber uma água aqui. E eu tenho uma novidade que eu tava assim muito, mas muito ansiosa para falar para vocês. Que eu já tinha dado uma pincelada sobre isso antes, mas é porque é um grande avanço que nós tivemos aqui no laboratório esse ano. Essa novidade passou por fases de desenvolvimento, de testes e agora está pronta para ser usufruída por vocês, que é o nosso querido Peter. Gente, o Peter é o nosso agente de inteligência desenvolvido e treinado para que você não perca nenhuma venda da sua arte. Presta atenção aqui. O Peter, ele é especialista em venda de arte. Ele quebra todas as objeções dos clientes de forma fácil, de forma agradável. Ele torna o seu processo de vendas um diálogo leve, tranquilo, com foco em fechar essas vendas de forma natural e confiante. Como que funciona o Peter para você? Porque às vezes você pode falar assim, Lari, eu nunca mexi com inteligência artificial, não sei usar um agente de inteligência artificial, mas é bem tranquilo, eu ensino vocês bem certinho como é que faz para usar o Peter, é bem fácil, mesmo que você nunca tenha entrado no ChatGPT na sua vida, não se preocupe porque para usar o Peter é realmente muito simples e eu vou te ensinar tudo. Você tem acesso a ele a partir do momento que você ingressa no laboratório da carreira e você pode usar a inteligência do Peter para facilitar a sua vida. Um exemplo, vou dar um exemplo para você que fala assim, mas como que ele vai vender a minha arte? Digamos que um cliente te chamou e perguntou o preço do seu quadro. E aí, vamos supor que você fala assim, você passa o preço, R$ 2.900, tá? Vou dar um chute aqui. Aí o cliente, ele vai começar com o que a gente chama de objeções de compra, que é normal, gente. Todo mundo que está num processo de compra, às vezes você quer comprar aquilo, mas depois que você escuta o valor, você precisa, assim, meio que se sentir mais confiante para executar aquela compra ali, né? Dependendo. E o cliente começa com objeções, que é normal, do tipo assim, é lindo, mas eu acho que eu não posso investir agora. Ou ele fala assim, na verdade eu não tenho onde colocar esse quadro na minha casa, pode acontecer isso. Ou uma objeção que eu já escutei muito é assim, eu vou esperar eu me mudar. E daí na casa nova eu compro esse quadro. Essa objeção, para mim, acho que é recordista. Assim. Eu já escutei isso muito. Enfim, toda vez que um cliente fala alguma coisa do gênero, aí você vai ali no Peter rapidinho e escreve assim, Peter, o cliente falou isso. Você pode até copiar e colar a conversa com o seu cliente. O que eu falo para fechar essa venda? E aí ele vai te dar uma resposta perfeita, uma resposta impossível de ser ignorada. Ele é tão bom, gente, é como se ele fosse um vendedor particular 24 horas por dia para você, assim. É surreal e isso vai facilitar a sua vida demais, vai te dar confiança nas vendas, porque daí o que você vai falar para a pessoa, você tem certeza que é a coisa certa a se falar, né? E o mais importante, você vai fechar essas vendas com mais facilidade, isso vai começar a te dar retorno financeiro. Eu preciso confessar para vocês que eu estou viciada no Peter, porque assim, ele já me deu soluções que eu nunca pensei nesses 12 anos de carreira. Tinha objeções que eu sempre tinha dificuldade em quebrar, sabe? Puxa, mas o cliente falou isso, mas o que eu tenho que falar? Porque, né, não sei. E a pior coisa vou dar uma dica de ouro aqui pra vocês. A pior coisa que você pode falar é assim, qualquer coisa me chama, estou à disposição. Não façam isso, gente, não, porque aí você meio que, tipo, encerra a conversa e o cliente não vai te chamar depois e falar assim, agora eu decidi comprar o seu quadro de R$ 2.900. Não, você tem que continuar esse processo de negociação até fechar a venda, né? Mas isso tem que ser de forma não forçada, de forma natural. Então, são muitos benefícios do Peter e são muitos benefícios de estar na formação do laboratório da carreira. Além, logicamente, do direcionamento que talvez esteja faltando aí, né? Uma clareza de posicionamento na sua carreira. Outra coisa, comunidade de apoio. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil crescer e se desenvolver quando você está rodeado de pessoas que querem a mesma coisa,
que também querem prosperar, rodeado de pessoas que também querem viver de arte, que também estão nessa busca de vender, de precificar, de criar artes, né, melhores, enfim. E você pode comentar e interagir com os outros artistas no grupo do WhatsApp, na comunidade da plataforma, com mensagens. Você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Todos os dias eu acesso a plataforma para responder os alunos. Vocês podem trocar experiências entre si, às vezes se juntar para fazer alguma exposição, alguma coisa, pedir uma opinião, uma sugestão. É como se fosse uma rede interligada ali de apoio de artistas e apoio em vários sentidos, né? Muito próspera. Isso, outra coisa que é muito importante nessa comunidade é você se manter motivado. Porque, gente, é fácil a gente começar algo todo empolgado, assim, cheio de empolgação, e aí, de repente, dá uma amornada, assim. Não sei se já aconteceu isso contigo. Mas quem tá lá dentro do laboratório se mantém no nível alto de motivação. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Importante. Entrar no laboratório é relativamente simples, mas não é porque tem uma lista grande de espera, tá? E as vagas são limitadas, porque vocês sabem que eu gosto de acompanhar de perto cada artista. Vocês sabem, quem já tá lá sabe disso. Existe todo um acompanhamento, existem as calls mensais, etc., o grupo do WhatsApp. Então, eu não posso abrir o laboratório para todo mundo. Vai abrir oportunidade agora. Gente, não precisa desenhar e pintar super bem, não precisa estar vendendo seus trabalhos já necessariamente, você pode ir construindo isso conforme avança nos laboratórios. Quanto que custa a formação no laboratório da carreira? A formação completa, com tudo que inclui aqui, com tudo que eu falei, ela poderia facilmente custar mais de 10 mil reais. Eu acho que eu não preciso nem ficar falando aqui o quanto o conteúdo é divisor de águas, o quanto o conteúdo é valioso, mas eu não vou cobrar isso porque eu quero permitir acesso justamente para as pessoas que querem construir, estão querendo construir uma carreira ainda nas artes. Então, vocês vão ter acesso à formação nessa turma por R$ 2.490. Esse é o valor à vista. O valor parcelado, você pode parcelar em até 12 vezes, fica uma parcela de R$ 258,25. Então, são 12 parcelas de R$ 258,25. Para e analisa o que está na tua mesa. O quanto isso é acessível. Porque não tem faculdade nesse país com uma parcela tão baixa e que dá esse retorno que você vai ter com o laboratório da carreira. E se você não está podendo investir 200 e poucos reais por mês na construção da sua carreira, dessa nova profissão, aí é porque você realmente precisa do laboratório da carreira, na verdade. Né? Se eu tivesse acesso a algo assim, gente, quando eu comecei, eu teria vendido muito mais cedo, por valores melhores, teria acelerado minha carreira, ao invés de ficar patinando e errando, porque eu patinei, errei, duvidei várias vezes, enfrentando coisas sozinha que não precisava, né? Mas é que eu não tinha outra alternativa. E esse é um conhecimento de ponta, um conhecimento organizado, um conhecimento específico que vai te trazer retorno logo de cara. Logo de cara, você entra no laboratório, gente, você já começa a mudar e aí você vende um quadro, já paga o teu investimento e aí só vem prosperidade dali para frente. Percebe? Eu vejo que às vezes tem muita gente que tem medo de investir, mas não tem ninguém que já investiu no laboratório e se arrependeu e falou assim: ai, não me trouxe retorno. Não tem. As pessoas amam estar no laboratório porque aquilo realmente foi feito para fazer você prosperar como artista. Eu recomendo pagar à vista, quem pode. Quem não pode, parcela. Tudo bem, parcela em quantas vezes precisar, você não vai se arrepender, porque o retorno dos alunos com os ensinamentos, ele acontece muito rápido lá dentro do laboratório. E tem gente, não é por nada, mas tem gente que faz investimento tão vazio, tipo assim, apostando na sorte, sabe? Tipo, vai lá e turbina um post, paga lá 10 reais, 15 reais por dia, achando que vai vender um quadro, mas aí não se preparou, não assistiu às aulas da Natália, acabou jogando dinheiro pela janela, né? E com o laboratório você vai começar a ter uma gestão completamente diferente do teu negócio. Pensando no retorno, pensando como se fosse uma empresa, né? Por mais que no começo você não tenha um CNPJ ou ache que isso está muito distante, tudo bem, mas já começa certo, já começa evitando esses gastos aí à toa. E não é nem um pouco caro, gente, R$ 258
por mês para você viver seu sonho, gente, caro é enterrar um sonho. E isso é caro. Enterrar um sonho é caríssimo, né? Às vezes você gasta isso aí com iFood, nem percebe, não tá nem vendo. E eu vejo que quem cresce nessa profissão é quem busca conhecimento na área e aplica. Todas as pessoas que eu já conversei, as pessoas que vivem das suas artes, são pessoas que têm a seguinte característica: elas são curiosas por conhecimento e elas têm coragem de ir atrás desse conhecimento específico e elas fazem acontecer. E as pessoas sabem que no começo elas vão errar numa coisa ou outra, mas para que ficar errando demais, né? Se você tem um caminho que te mostra como acertar logo de cara. Concorda comigo? Veio uma parte muito importante aqui que eu quero que você preste muita atenção. Sabe aquela garantia legal de 7 dias que todo curso tem? Você entra, pode testar por 7 dias e qualquer coisa você pede seu dinheiro de volta? A Art Academy dá no laboratório da carreira garantia estendida, condicional de 1 ano. 1 ano é mais um diferencial do laboratório da carreira, porque eu não vejo ninguém dando garantia condicional de 1 ano numa formação. O que isso significa, Lari? Isso significa que se você provar que viu todas as aulas lá, fez os exercícios, aplicou o que aprendeu, não vendeu nenhum quadro, não aprendeu a precificar seu trabalho, nada, tem uma lista lá na página do laboratório com todas as condições, assim, completas. Se você me comprovar que fez aquilo e mesmo assim se arrependeu de ter entrado no laboratório, eu devolvo todo o seu dinheiro, mesmo depois de 1 ano. Então, gente, o laboratório ele é um projeto grandioso da Art Academy, transformador, eficaz, principalmente, pensado nas pessoas que querem viver de arte, mas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Ele vai te guiar não só para alimentar em você essa vontade de produzir arte, mas também para você conseguir o sustento merecido pelo seu trabalho. É você praticar uma atividade e não ter mais aquela escassez, aquela vergonha, às vezes, aquele medo, aquela insegurança, sabe? Isso vai sumir da sua vida. É você viver de arte e não sobreviver de arte. Viver de arte com confiança e lucro. Eu tenho repetido essa frase faz um tempo porque ela é real. Lari, quando que abre a próxima turma? Quanto antes você ingressar, antes você vai começar a colher os frutos dessa formação que tem selo do MEC, gente, é reconhecimento pelo Ministério da Educação. O Laboratório da Carreira é uma coisa séria, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.